dizer para os irmãos que eu estou hiper animado para este ano. Sabe por quê, irmãos? Deus nos deu uma direção. Este ano o tema do ano da igreja é conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Por isso a gente está fazendo essa série de mensagens. O tema desse mês é virando o jogo. E a ideia de virar o jogo consiste no quê? A gente aprender a ser pessoas que caminham na total dependência de Deus, conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Então, a vontade de Deus é minha vida. Começamos pela rota certa, vimos Jesus como modelo de que andar pela rota certa não tem como negociar Deus e os seus propósitos. Semana passada o pastor Fabiano trouxe a palavra, falou sobre o protótipo. Jesus é o exemplo de alguém que viveu a agenda do Pai. E hoje nós vamos falar sobre o elemento X. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, depois nós vamos ler Lucas, capítulo 15 também. João capítulo 15, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos? Tem aqui na projeção, você pode ler comigo? 1, 2, 3. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Agora Lucas capítulo 15, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Mas ele respondeu ao seu pai. O filho mais velho estava no campo quando voltava, e ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. O vaso é de barro, é limitado. Aquieta os nossos corações, aquieta o meu coração. Que a gente possa ouvir a Tua doce e suave voz nesta manhã. Por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Irmãos, antes de entrarmos na palavra, só dizer que eu cheguei atrasado porque eu estava em 2 velórios. Na Vila Alpina, né? Faleceu o irmão do Danny Boy, aos 55 anos, né? Tinha câncer, então fomos lá para dar um apoio. E também faleceu a avó do pastor Fabiano, né? 92 anos de idade, uma serva de Deus, que também criou o pastor Fabiano, né? Então por isso que a família não está aqui. Então estejam orando pelas famílias que estão enlutadas. Amém, irmãos? Amém. Vamos para a palavra. O elemento X. Irmãos, uma escritora brasileira chamada Lady Sibila, alguém que é especialista em ficção científica, ela define elemento X nos seguintes termos: é um componente misterioso que, com um toque sagrado, dá sentido e importância às pequenas e grandes obras de ficção. Sabe aquela coisa que a gente gosta? Eu gosto de filmes de ficção, gosto daqueles filmes da Marvel, né? Gosto da Star Wars, né? Tem aquele elemento X, aquela coisa misteriosa, aquela coisa sobrenatural, que dá impulso nos filmes, que dá impulso nas personagens, faz os Transformers, sabe aquele filme, os Transformers, os caminhões que viram robôs? Então, esse é o elemento X, né? Essa coisa sobrenatural, essa coisa misteriosa que dá impulso, que dá vida para essas coisas. Então, um bom elemento X é aquele que torna uma história algo maravilhoso, fantástico, profundo, que se não tiver esse elemento X, a ficção fica sem significado. Mas eu não quero falar com vocês sobre ficção, eu quero falar sobre a realidade da vida cristã, vivendo debaixo do poder de Deus para cumprir uma missão e um propósito. Existe um elemento X que dá significado, propósito, sentido
para você fazer a obra de Deus. O cerne desta manhã é falar que quando a gente conhece Deus para fazer a vontade dEle, nós nos tornamos servos, mas não qualquer tipo de servo. Quero trabalhar com vocês o que é ser servo de Deus, o que é fazer a obra de Deus. Nós vamos dar um treinamento agora em março sobre dons e ministérios. Quantos sabem qual é o seu dom? Levanta a mão. Quem sabe qual é o seu dom? Quantos têm dúvidas quanto ao seu dom? Levanta a mão bem alto. Ué, peraí. Quem tem dúvida ou não sabe qual é o seu dom? Levanta a mão bem alto. Ah, ok, agora sim. Então esse treinamento é para você. A gente quer ativar o corpo, quer ativar você no corpo. Mas exercer o dom não tem a ver com você. Precisa desse elemento X que a gente quer falar nesta manhã, né? A gente quer falar sobre ser servo de Deus. Quando a gente fala de elemento X, que nos torna servos de Deus, não por uma questão de ficção, mas por uma realidade espiritual, esse elemento X é o próprio Deus, é Ele que dá vida, é Ele que torna a missão como algo poderoso, é Ele que move esse sobrenatural, que faz a gente fazer a obra de Deus e dizer assim, poxa, como que eu consegui fazer isso? Como que eu suportei tudo isso? É esse elemento X é o próprio Deus, é o poder de Deus que te torna um grande servo de Deus. Mas quando a gente fala de ser servo, existe uma definição secular a respeito de servo, né? Existe uma definição secular que o servo é alguém que descobre aquilo que o seu mestre quer e então ele vai e faz aquilo que o mestre está pedindo. Isso é o servo. Então ele sozinho faz todo esse trabalho. Mas o conceito de servo na Bíblia é completamente diferente do conceito secular. Completamente diferente, irmãos. Porque no reino de Deus, o serviço é de quem? É de Deus, o reino é de Deus. Enquanto que na perspectiva secular, o servo ele pergunta para o Senhor e vai sozinho e faz a obra que o Senhor está mandando ele fazer. No reino de Deus, a perspectiva é o seguinte: Deus é quem escolhe o servo, é Ele quem dá valor ao servo, é Ele quem estabelece o serviço do servo e é Ele quem trabalha, o servo só ajuda. É diferente o conceito de serviço na obra de Deus, na realização da obra de Deus. O servo do reino não pode fazer nada por si mesmo. Sabe quando você quer ser útil no reino, quer fazer a obra de Deus? Se você não entender o conceito bíblico de servo, você pode se frustrar, se machucar, se decepcionar, ou até mesmo falar, não sou capaz, não vou fazer essa obra porque eu sou pequeno demais. Mas Jesus, que é o servo por excelência, ele diz o seguinte: em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo. Ser servo na obra de Deus é ter a plena e total consciência de que nós não fazemos absolutamente nada. Não tem a ver conosco, não tem a ver com as nossas capacidades, não tem a ver, ainda que Deus nos tenha dado dons, talentos, na obra de Deus, o ponto de referência não é o seu desejo em fazer a obra. O ponto de referência é o Deus que chama você para a obra. E aí eu quero contar para vocês uma história. Eu estava preparando esse sermão e eu falei, procurei. Aí, irmãos, eu inventei uma história. Essa é minha autoria, vou até colocar num livro. A história é mais ou menos assim. Certa feita, um vaidoso bisturi foi utilizado para fazer uma complexa cirurgia. Ele suou muito. Mas ele trabalhou com profunda dedicação, aquele bisturi. Afiado como era, fez cortes precisos e a vida do paciente foi salva. Então, ele se vangloriou e compartilhou com os outros instrumentos. Vocês viram o que eu fiz? Eu sou um sucesso. Salvei a vida daquele paciente. Salvei a vida de uma pessoa. Entretanto, num outro dia, numa outra cirurgia, ele vaidoso entre os aparelhos, esperando que o doutor fosse escolhê-lo, o doutor chama o menor, o pequeno de todos. E o pequeno de todos estava nervoso, aflito, e pensando, como que eu vou fazer? E se a pessoa morrer? E agora? O que vai ser de mim? O bisturi vaidoso ficou enciumado, mas não perdeu a compostura e disse para o vaidoso, para o bisturi menor, ele disse assim, olha, não fique nervoso, erga a sua cabeça, Deus é melhor, leia o meu livro, O Bisturi de Sucesso. E você vai ser bem sucedido.
Entretanto, o outro bisturi, o menorzinho, foi para a cirurgia, fez a cirurgia e ele voltou. E ele voltou com uma revelação bombástica para todos os aparelhos, inclusive para o bisturi vaidoso. Ele disse assim: eu descobri porque a cirurgia é sempre um sucesso. E o bisturi vaidoso perguntou: não é possível, eu sei o sucesso, eu sou muito bom. Ele: não, na verdade não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Na verdade tem a ver com a mão do melhor médico do mundo. Então, o bisturi entendeu que não tinha a ver com ele, não tinha a ver com o amigo dele, não tinha a ver com toda a vaidade dele. E o bisturi vaidoso percebeu que se não estiver nas mãos certas, não haverá sucesso. Portanto, ser servo de Deus, irmãos, é nessa perspectiva. Não tem a ver conosco, tem a ver com estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Tem a ver com estar nas mãos de Deus. Jesus disse algo tremendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, mas muito fruto. Vamos ler todos juntos o último trecho do versículo 1, 2, 3. Porque sem mim vocês não podem fazer, e nada é nada. Nada é nada. Essa palavra poderosa explica o que é ser um servo no reino de Deus. Se um médico não pegar você e usar você, você pode até tentar fazer alguma coisa, mas não vai acontecer nada. Nada. Nós, irmãos, temos que compreender isso, porque se a gente não entender isso, a nossa relação com Deus passa a ser uma relação não de servos, mas de empregados. Nós não somos empregados contratados por Deus para fazer a obra de Deus. Nós somos servos de Deus, designados para cumprir uma ordem, na qual Ele é quem executa e nós participamos com Ele. Não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele, dele somos servos. Se temos um Senhor, então a gente não pode ser outra coisa além de servos. Nós somos servos do Senhor e nessa submissão Ele nos manda servir a igreja. E agora um detalhe: a igreja é a beneficiada. Você trabalha na igreja, mas você não trabalha para a igreja. Repete comigo: eu trabalho na igreja, mas não trabalho para a igreja. Se você não entender isso, você não vai ser servo nunca. Você vai ser empregado. Ele é o médico e nós somos o bisturi. A igreja é como se fosse o paciente, o reino, o mundo, o serviço é como se fosse o paciente. Não adianta, paciente com bisturi não pode fazer muita coisa, mas o médico dos médicos ele pode. O que Deus quer nos ensinar então, quanto o que é ser servo na obra? O que é ser servo e viver debaixo desse elemento X que é o próprio Deus? Em primeiro lugar, irmãos, ser servo no reino de Deus é fruto de relacionamento com Ele e não meio de relacionamento com Ele. Ser servo no reino de Deus é fruto, consequência, resultado de relacionamento com Deus e não meio, condição para você ter um relacionamento com Ele. Não é assim, irmãos. Pelo contrário, o que Jesus diz aqui? Olha, Jesus diz o seguinte no texto de João capítulo 15, versículo 5: quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim, a condição é permanecer em Jesus para você ser um servo. As pessoas dizem assim: eu quero trabalhar para Deus. Pastor, eu preciso trabalhar, eu quero me sentir útil. Eu não estou fazendo nada na igreja. Eu preciso trabalhar para Deus, porque se eu não estiver trabalhando na obra, eu esfrio espiritualmente. Pastor, se eu não estiver colocando a mão na massa, eu sinto que eu e Deus estamos com problema. Digo para você que isso é uma meia verdade, porque se você não entender a essência do que é ser servo, você vai se tornar um empregado na obra de Deus. Essas afirmações, apesar de parecerem
piedosas, espirituais, parecem mostrar que você tem um desejo de trabalhar com Deus. Na verdade, elas estão totalmente equivocadas, e elas não são de uma perspectiva de um servo como um filho amado, mas de um empregado na obra de Deus. O ponto de partida para o seu envolvimento na obra de Deus não é o que você quer fazer para Ele, mas a maneira como você se relaciona com Ele. Ser servo de Deus tem a ver com relacionamento. A obra é de Deus, então eu não digo para Deus o que eu quero fazer. Ainda que eu me sinta impelido por uma necessidade, o mais importante na obra é o relacionamento com o dono da obra. O mais importante é permanecer nele, porque ele diz que se você não permanecer nele, tudo que você fizer não vai dar em nada, porque sem mim nada podeis fazer. Para Deus, irmãos, o mais importante para Ele é você estar com Ele. Interessante que quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, Ele chama os discípulos, Ele não disse assim, olha, Ele orou, falou assim, agora eu vou chamá-los para trabalhar, agora eu vou selecionar os 12, vou fazer aqui, tinha lá 70, mandaram o currículo para Cato Celestial, e aí o anjo escolheu. Não foi assim. Foi diferente, foi numa outra perspectiva. Ele orou junto do Pai, buscou uma direção do Pai, e então ele chamou, diz o texto, depois Jesus subiu ao monte, e ele orou, e chamou os que ele e Cris vieram para junto dele. Eu me lembro que Kevin Manoia pregou aqui esse texto em Marcos 3,13. Ele fala, Jesus, ele lembra da fala do Manoia, que Jesus quer nos chamar para dar um rolê. Jesus quer intimidade, Jesus quer amizade. A gente entrega a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que a gente pensa é, eu quero trabalhar, eu quero fazer a obra, como que eu posso ser útil? Não, esse não é o seu primeiro grande chamado. Olhando para os discípulos, o nosso primeiro grande chamado é para estar com Ele, para estar junto dEle. Isso me lembra muito a passagem que nós lemos do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, irmãos, ele não era um servo, ele era um empregado. Veja só o que o texto diz. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Pai, tantos anos eu trabalho na tua obra, tantos anos eu estou caminhando contigo, o Senhor nunca fez uma festa, o Senhor nunca matou sequer um cabritinho para mim, e vem esse seu filho que gasta dinheiro com prostitutas, que te abandona e você faz uma festa para ele. Olha a mentalidade de empregado. Eu trabalhei tanto. E o pai chega junto do filho e fala assim, filho, meu filho, você está sempre comigo. Só que não, porque o pai estava sempre lá, mas ele não desfrutava de um profundo relacionamento com o pai. É como que o pai dizendo assim, ó, você sempre pôde ter acesso a mim, eu estou disponível, mas você preferiu estar nos campos o tempo todo trabalhando para mim. Mude a sua mentalidade, você é servo, você é filho, você não é empregado. E qual é o problema, irmãos? O problema é que a gente faz a mesma coisa na obra de Deus. Depois de um certo tempo que a gente começa a trabalhar muito na igreja, vem uma agenda intensa, a gente entra num ativismo louco. Chega uma hora que a gente entra numa espiral de pecado, de frustração, de autocomiseração, dizendo assim, poxa, tantos anos eu trabalho na igreja. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de pensamento. Quem nunca teve esse pensamento, que atira a primeira pedra. Mas assim, está trabalhando 10 anos na igreja. Você fala assim, eu sou um servo fiel, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro, eu busco, eu trabalho, eu realizo e tal. De repente chega um irmão na igreja, novinho na igreja, tem 3, 4 anos que ele está na igreja. De repente ele começa a prosperar financeiramente, ele prospera no casamento, prospera em tudo, e ele põe a mão e a obra na vida dele acontece, a coisa flui. E aí, inevitavelmente, em algum momento, você para e faz a seguinte pergunta: ué, por que eu que estou há tantos anos na igreja, trabalho, Deus não me abençoa como está abençoando esse rapaz que acabou de chegar?
Quem nunca pensou isso, pode começar a jogar a pedra aí. Mas por que vem essa mentalidade? Porque a gente não tem espírito de servo, mas de empregado. E a gente não entendeu que o ponto de partida é o relacionamento com Deus. Ou porque vocês ficam surpresos com pastores que cometem adultério? Com líderes que eram líderes de vários departamentos, ministérios, pessoas totalmente entregues na obra e de repente vira a cabeça e abandona Deus, abandona a igreja. Sabe por quê? Porque ele priorizou o trabalho de Deus, mas ele não priorizou o Deus do trabalho. Ele não entendeu a matemática do reino quanto ao que é serviço. Serviço é relacionamento com Deus, mais renúncia, entrega e amor é igual resultados. Resultados espirituais, em todos os sentidos. Irmãos, o relacionamento com Deus precede e dirige todo o trabalho na obra de Deus. Ele é o elemento X nessa obra. Se você não tiver relacionamento com Ele, tudo que você fizer vai se perder. Aí vem o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Ser servo no reino de Deus tem seu valor não no serviço e nem no resultado, mas em Deus. Olha o que Jesus vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus declara: eu sou a videira. Jesus está dizendo: eu sou a videira. Aleluia, irmãos. Jesus, ele é a videira. O ramo não é nada se não permanecer na videira. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está nos ensinando. Um vinicultor, uma pessoa que cultiva vinha, plantação de uvas, a videira, ele não diz: nossa, como esse ramo é fantástico, né? Ele vai lá e pega o cacho, fica olhando os ramos. Que nada, ele fica fiscalizando os ramos. Quando começa a dar muito fruto, sabe o que ele faz? Ele começa a podar os ramos. Mas ele diz: que videira fantástica, que videira top. Ele não fala que ramo top, ele fala que videira top. Essa videira é boa. Quer dizer, o valor do ramo e dos seus frutos está na videira. Se a videira não tiver uma boa seiva e ela não tiver consistente, não adianta esse ramo estar nessa videira, não vai dar em nada. Portanto, o mais importante é a videira. Nós temos dois tipos de pessoas na igreja. Quando eu digo igreja, igreja em geral, tá? Não estou falando só da Vila Moraes, não, porque aqui a igreja é perfeita, graças a Deus. Temos dois tipos de pessoas que pensam equivocadamente a respeito de si na obra de Deus. A pessoa que acha que nunca é capaz de liderar, de fazer nada na igreja. Fala assim: meu irmão, vamos liderar uma célula? Ah, não, pastor, eu não consigo. Esse negócio eu não me sinto preparada. Não me sinto preparado. Vamos trabalhar, vamos para o ministério. Ah, não, pastor, olha, eu tenho que me consagrar muito, porque, olha, é uma responsabilidade muito grande, eu não me sinto capaz. Então, esse tipo de pessoa. Não vou nem pedir para você levantar a mão para saber se é você. Mas tem um segundo tipo de pessoa, irmãos. A pessoa que acha, a pessoa que se sente injustiçada e desvalorizada pelo que faz na obra de Deus. A pessoa que diz assim: eu faço tanto, o pastor não dá nem um obrigado. Poxa, os irmãos nem pensam que eu sou empregado. Os irmãos não querem nem saber, ninguém vem, ninguém fala nada, ninguém me dá um abraço, ninguém me agradece. Eu dou tudo para essa igreja, dou todo o melhor de mim, mas me abandonam, me deixam por aí pelo caminho. Ambas as pessoas estão equivocadas. Tanto a pessoa que acha que não é capaz de fazer a obra, quanto a pessoa que se sente desvalorizada na obra de Deus. Porque eles não entenderam que são servos. Eles têm mentalidade de empregado. A pessoa
que tem esse pensamento equivocado, ela fica se vangloriando de tantos anos de serviço. Essas pessoas, irmãos, têm mentalidade de empregado e realizam a obra de Deus na força do braço. Porque quando elas olham para o resultado, elas falam assim: puxa vida, olha só o fracasso, meu fracasso aqui. Ou então, olha só, ninguém reconheceu o meu trabalho, olha o sucesso, mas ninguém fala nada. Ou então elas dizem assim: não, mas olha, não, isso é muito difícil, não vou pôr minha mão nessa obra. E aí é que está, irmãos. Se a gente não entender que no serviço do reino de Deus, o valor não está no que você faz, e nem no resultado que você faz, mas em quem te chamou, você sempre vai ficar frustrado, decepcionado, falar assim: quer saber de uma? A partir de agora eu não vou mais fazer isso, não vou liderar mais isso, não vou participar disso, eu não quero trabalhar mais com isso. Por quê? Porque você está olhando para o resultado e esperando as pessoas. E não entendeu o que é servo, tem mentalidade de empregado. E aí é que está. Servos não esperam pagamento. Empregados só fazem quando recebem. Não foi isso que o irmão do filho pródigo falou? Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Então o Senhor não pagou o meu salário, o Senhor não me reconheceu, o Senhor não me valorizou, o Senhor não fez uma festinha para mim, o Senhor não colocou uma chupetinha na minha boca, o Senhor não me deu tetê, o Senhor não cuidou de mim. Uá! Mas, irmãos, a gente tem que buscar uma nova perspectiva. As pessoas dizem: fizemos tanto por igreja X, ajudamos tanto esse pastor, e agora o que é que a gente recebe? Você esperava receber de homens? Então presta atenção, a gente deveria ter combinado o salário antes. Você deveria ter combinado o salário antes. Eu sei, irmãos, que pessoas se frustraram, né? Tem aqui muitas histórias de pessoas que vieram de outras denominações, que foram massacradas, que foram judiadas, que foram exploradas por falsos pastores. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas você, se você esteve lá e foi fiel, se você foi servo de Deus, pode deixar que o seu galardão está preparado no céu. O Senhor não se esquece. Aliás, na carta aos Hebreus, há um texto que diz que Deus não é injusto para se esquecer das obras do seu trabalho para com os santos. O Senhor cuida dos seus servos, Ele reconhece o seu trabalho. Porque quem dá valor ao seu trabalho é quem te chama. É muito interessante ter essa perspectiva. É muito interessante ter essa perspectiva. Tem um livro do Kevin Manoia chamado Vida Magistral. E ele fala do trabalho significativo. Tem um dos capítulos que fala do trabalho significativo. Imaginemos, alguém aqui é cozinheiro profissional? Ou trabalhou cozinhando? A irmã Conserva trabalhou cozinhando, né, irmã Conserva? Há muito tempo. Imagine que eu chamo a irmã Conserva para trabalhar para mim e cozinhar. Ela vai falar assim: puxa, eu vou cozinhar para o pastor, né? Na cabeça dela, de repente, é algo muito importante. Agora imagine o Barack Obama ligando direto dos Estados Unidos para a casa da irmã Conserva e falando: Conserva, vem trabalhar para mim. E ele paga a passagem, ela vai morar dentro da Casa Branca, vai ser a cozinheira oficial do Barack Obama. Ela vai se sentir como, irmãos? Valorizada, importante. O que eu quero dizer com essa ilustração? Quem dá significado ao que você faz no reino de Deus não é o seu trabalho em si, mas quem reconhece o valor do seu trabalho. Quem dá valor ao seu trabalho é quem te chama. Quem te chamou para fazer a obra foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu digo para vocês que a melhor coisa do mundo é ser pastor. E eu falo de boca cheia, falo para esses meninos aqui, meu sonho é ter uns 10 pastores e abrindo 10 igrejas aí. O pessoal: não, ser pastor é difícil, ser pastor é complicado. Quem é pastor com mentalidade de empregado pensa isso mesmo.
Porque os irmãos são ingratos, porque os irmãos, eu trabalho tanto. Irmãos, eu sofri ingratidão sim, sofri calúnia, sofri muita coisa nesses 15 anos de ministério, mas eu não fiz para eles, eu não fiz com eles, eu fiz com o Senhor. A glória é de Deus, e se me chibatarem, a glória é dele também. Pedro não apanhou e falou, glória a Deus porque eu apanhei. Então é um privilégio, mas se você entende que você é servo, que você faz parte de uma obra que foi Ele que te chamou, por que vai esperar reconhecimento dos outros? Por que vai ficar injustiçado por causa dos outros? Por que vai se cobrar por causa dos outros? Quem dá valor e significado ao que eu faço é aquele que me chamou, e quem me chamou, o nome dele é Jesus Cristo. Quem te chamou foi Jesus. No reino de Deus, muda a ótica, muda a mentalidade. Tem um profeta na Bíblia chamado Jeremias, conhecido como profeta chorão. Ele profetizou, denunciou pecado, e falsos profetas se levantaram dizendo, Deus não está falando na boca de você, Jeremias. Olha, rei, ele está te enganando. E Deus estava na boca de Jeremias. Jeremias foi para o cativeiro babilônico. Jeremias, irmãos, numa perspectiva humana, o trabalho dele foi um fracasso. Se ele fosse esperar valor e olhar pela perspectiva do resultado, o sucesso do trabalho dele, Jeremias ia falar, fracassei. Mas quem foi que chamou Jeremias? Foi o rei? Foi o povo? Ele falou assim, Deus, eu não sou capaz, eu não passo de uma criança. E Deus diz, não diga que você é uma criança. Você vai falar, para onde eu te enviar, você vai falar. Quem é que dá valor e significado ao que você faz é quem te chama. Então se você fica pensando, eu não vou mais fazer esse trabalho, essa obra, porque eu não estou vendo o resultado, então você é empregado, você não entendeu o que é ser servo. Porque o servo entende que o valor daquilo que ele faz não está no resultado e nem no que ele faz, ainda que o resultado se espere, pode até vir ou não. Mas se ele foi fiel, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, o importante é que a gente seja encontrado fiel. O resultado não é por nossa conta, o resultado é por conta de Deus. A mentalidade secular do mercado é essa, tem que ter resultado. Mas no reino de Deus, irmãos, até o resultado compete a Deus. Você vai dar muito fruto se permanecer nele, porque sem ele você não pode fazer. Quando você entendendo a palavra, diga amém. Ainda vai adiantando o seguinte, servos veem o serviço como privilégio, mas empregados se sentem explorados. Poxa, pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, faz tantos anos que eu trabalho nessa igreja, faz tantos anos que eu fiz, que eu aconteci. Essa é a sensação do empregado, irmãos. Ele vive com uma sensação de que estão explorando ele. Pode ver lá no seu trabalho, você está lá trabalhando. Se você tem mais 5 anos de empresa, e a sua mentalidade realmente é de empregado, você fala, caramba, estou na empresa há 5 anos, 10 anos, e chegou o cara já foi promovido, ninguém nem aumenta nem meu salário, ninguém nem pergunta, ninguém nem um muito obrigado. Tudo bem, você está lá, você é um empregado, você trabalha pelo dinheiro, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, irmãos, o privilégio de estar servindo. Para o empregado, o trabalho é um fardo pesado, então o que ele faz tem muito valor. Mas quando você trabalha no reino de Deus, o valor não está no que você faz, está naquele que te chamou. Valor de liderar uma célula, valor de fazer uma casa de paz, o valor de cantar no louvor, o valor de liderar um ministério, o valor de pregar, o valor não está em você. Ainda que você possa pensar, poxa, não está dando muito resultado. Eu tive que ter um entendimento em Deus quanto a isso. Toda segunda-feira no começo do ministério era o dia da crise, toda segunda-feira. Era tempo integral de folga, na segunda era o dia que eu queria largar o ministério. Porque eu pensava, puxa, eu acho que a palavra não atendeu. Puxa, eu acho que o irmão não gostou. Ai, fulano de tal não veio. Irmão, a minha cabeça, desculpa a expressão, a minha cabeça era um inferno na terra. Porque era uma mentalidade, ainda que eu não quisesse, era uma mentalidade de empregado. Queria ser reconhecido, valorizado, queria ver que o resultado estava acontecendo e tal, ainda que com muita sinceridade. Isso não é por mal. Há sinceridade em tudo que a gente faz, para Deus. Mas é que está, você não tem que fazer para Deus.
Você tem que ter relacionamento com Ele, entender para que Ele te chamou, ser fiel ao que Ele te chamou e deixar que Ele seja o valor, o resultado e que Ele faça através de você. Quantos estão entendendo, irmãos? É tão sutil esse entendimento que a gente pode perder ele assim, ó. O empregado se sente explorado, o que ele faz para ser valorizado, mas o servo é diferente. As pessoas que têm espírito de servo, elas estão sempre felizes, estão sempre alegres, estão hiperanimadas. Está entendendo? Por quê? Porque sabe que não existe glória maior do que servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe que é Ele quem dá significado. Você pode ser um médico, eu trabalho com o médico dos médicos. Você pode ser um advogado, eu trabalho com o advogado. Você pode ser um cara da criação, um cara criativo, eu trabalho com um cara que criou o mundo. É aí que está o valor. É aí que está o valor. O trabalho, irmãos, ganha significado a partir do valor daquele que te chama. Imagina o bisturi, voltando à nossa ilustração do bisturi. Se o bisturi tivesse vida, né? Um bisturi na mão de um médico recém-formado, puxa, ele já vai se sentir importante. Cirurgião plástico, vamos imaginar um cirurgião plástico. Um bisturi na mão de um cirurgião plástico recém-formado. Vai lá fazer os cortes, cara, o bisturi já vai ficar se sentindo, pá. Agora imagina o bisturi nas mãos do doutor Pitangui. Ele vai falar assim, mano, eu estou na mão do cara. Eu sei que vai acontecer miséria aqui. Quando você entra na obra de Deus, você não tem que pensar em você e no que você acha que vai acontecer. Você tem que fazer a obra pensando no seguinte, eu estou com Deus, Deus está comigo, vai ser uma aventura, não sei qual vai ser o resultado. Conquanto que eu permaneça nele, eu sei que o fruto vai vir, porque sem ele nada eu posso fazer. Amém, irmãos? Entenda que com isso, o valor, o significado, o reconhecimento, o resultado, o propósito não está em você, está em Deus. Ele é o elemento X. E por fim, irmãos, para terminarmos, ser servo no reino de Deus é esperar que Deus te convide para trabalhar com Ele e não tomar a iniciativa de trabalhar para Ele. Aí você fala, pastor, complicou. Não, não complicou, nos desafiou. Como assim? Se Ele é o dono da obra, é Ele quem chama. O mais importante, o que é que vem primeiro? O que precede o trabalho, irmãos? O que é que precede o trabalho? Primeira coisa que eu falei, relacionamento. Eu só vou saber o que eu devo fazer quando eu começar a caminhar com Ele. E a gente é muito ansioso, a gente gosta de fazer as coisas, irmãos. Isso aqui ajuda a gente a evitar frustrações. Jesus disse, porque sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. Não adianta trabalhar para Deus sem relacionamento com Deus. Não adianta trabalhar para Deus sem que Ele tenha mandado você fazer algo. David Cornfield, o autor da Bíblia de Estudo do Discipulado, dos comentários da Bíblia do Discipulado, ele faz um comentário interessante nesse trecho de João 15:5. Ele diz assim, se você não entende que quem faz a obra é Ele, que sem Ele você não pode fazer nada, você está perdido, você está perdendo tempo em fazer a obra de Deus sem ter certeza que foi Ele que mandou você fazer. Não é que diminui a nossa produtividade, não é que a gente vai perder produtividade porque está fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Estar longe dEle, não permanecer nele, não entender que tudo começa no relacionamento com Ele, elimina qualquer resultado, por mais que você trabalhe. Não estamos produzindo em 50%, 25% ou 10%. Nós vamos ficar, na verdade, sem nada. E aí eu escuto muita gente falar assim, poxa, eu faço tanto, e no final não vejo resultado nenhum. Sabe essas igrejas que se acabam? Você fala, puxa, aquela igreja se acabou. Deus até estava trabalhando ali. Deus não quer que nenhuma igreja acabe. O problema, irmãos, é que a gente parou de ter relacionamento. Pastor, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho relacionamento com Deus. Então está faltando um coração de servo, para entender que quem dá valor ao que você faz é Ele, e não o resultado.
Eu louvo muito a Deus pela vida, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, tem muitos líderes, todos os líderes aqui são fantásticos, mas eu vou pegar um caso específico de um líder de célula, Jesse e Patrícia. Às vezes mandavam foto lá no grupo das células, né? Aí só tinha os dois. Aí um dia o Jesse, falei, Jesse, e aí, como é que você está se sentindo? Eu sei que só está você e a Patrícia, vocês fazem a célula lá, só vocês dois. Eu falei assim, pastor, a gente está fazendo aqui. É o dia da célula, a gente reúne a família, a gente faz. Não importa se tem muita gente, se tem pouca gente. O importante é ser achado fiel, perseverante. Puxa, vai fazer o trabalho dos jovens aqui, tem 10, tem 15, tem 50. Não importa a quantidade, o importante é você ser achado fiel e ter certeza de que está fazendo o que Ele mandou fazer, porque o resultado compete a Ele. Ele vai dar estratégia de como você tem que liderar, de como você tem que influenciar. Por isso que não adianta você falar assim, eu não me sinto útil, capaz. Quem pensa assim é empregado. Porque se você entender que você é servo e você cultivar relacionamento com Ele, semana que vem a gente vai continuar falando disso. Você vai entender que tem a ver com Ele, então você vai fazer e Ele vai dar o resultado. Você vai falar, caramba, como que foi isso? Por que aconteceu isso? Como que está acontecendo isso? Simples. Você está priorizando o relacionamento, está deixando o resultado por conta dele. Está fazendo sua parte, está dando o melhor de si, está se dedicando. Deixa Deus fazer, meu irmão. Não adianta trabalhar para Deus sem relacionamento com Deus. Não adianta trabalhar para Deus sem que Ele tenha mandado você fazer algo. A gente é muito ativo, a gente é muito ativista. A gente quer sempre estar fazendo alguma coisa. A gente quer salvar as pessoas. Não, vamos salvar as pessoas. De repente, você se frustra porque o resultado não veio, porque não aconteceu do jeito que você queria. Você fala, agora eu não vou fazer mais. E aquela paixão de querer salvar os outros? Acabou? Foi embora. Então, a maior prova de que é mentalidade de empregado, não te serve. Escuta o que Deus está falando para você. Fala para o seu irmão assim, não faça coisa alguma. Fala para ele. Fique parado. Fala assim para ele. Inicie um relacionamento de amor com Deus. Presta atenção, meu irmão. Tudo começa aí. Mas às vezes, a gente acaba transferindo para a igreja, para o pastor, para o líder, para o irmão, para você mesmo, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, uma frustração. Porque assim, ter um relacionamento de amor com Deus tem a ver com confiar no caráter de Deus. E muitas vezes aquilo que a gente está vivenciando na vida está tão doloroso que a gente tem dificuldade de confiar no amor de Deus. Aí a gente vai para a obra como se fosse um escape para os nossos problemas. Mas a gente entra numa paranoia louca e não entende por que o trabalho não está acontecendo. Quando na verdade Deus está falando, espera aí meu filho, deixa eu curar primeiro as suas feridas. Volta a confiar no meu caráter. Volta a confiar em quem eu sou. Permita que eu te ame. Permita que eu me revele a você. Passe a me conhecer. Ajuste a sua vida a mim. Porque virá a hora em que será necessário agir. Mas não é você quem faz, sou eu. Ele é o elemento X. Eu quero concluir trazendo uma palavra para você nessa manhã. De repente, você sente que está em um processo nesse tempo de espera, de ser útil para Deus, ou está frustrado. Você sente que está como um vaso quebrado. Quebrou, você fala assim, pastor, eu estou quebrado. Nada está fazendo significado, nada está encaixando. Eu oro, mas não vejo nada. Mas não deixo de orar, mas também não sinto alegria, não sinto paz. De repente você está assim, quebrado. Você sente que de alguma forma a sua vida está estragada. Eu quero dizer para você que é assim que Deus está modelando você, para você ficar do jeito que Ele quer, para te usar poderosamente na obra dEle. Jeremias capítulo 18 diz que o vaso se desmanchou na mão do oleiro.
Sabe o que isso significa? Que ainda que você esteja desmanchado e quebrado, o melhor lugar para estar é nas mãos do oleiro. O oleiro não desistiu de você. Ele não vai jogar o barro fora. Está doendo, não está? Está doendo esse trabalhar de Deus. Está doendo esse tratar. Deus está mexendo no seu ego. Ele está confrontando as suas convicções. Ele está desestruturando. Aí você ora e fala assim: Deus, parece que às vezes eu nem estou sentindo o Senhor. Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Parece que eu estou abandonado. Sabe, um sombrio silêncio no mundo espiritual. Uma frieza, uma indiferença de Deus parece. Parece que Deus te quebrou mesmo. Você se decepcionou com a obra, você se decepcionou com alguém, você se decepcionou com você mesmo e está doendo. A dor, meu irmão, é Deus tirando as imperfeições do seu coração. A dor é Deus te modelando. A dor é Deus te amassando. A dor é Deus tratando em você para te ensinar a ser um servo fiel. Mas um servo que não tem mentalidade pregada, um servo que tem alegria, que é amado. Não resista às mãos do oleiro, se renda. Porque quando a gente se rende, quando a massa está boa para trabalhar, quando ela se rende, é como se o formato, na medida que o oleiro vai trabalhando na massa, é como se a massa ganhasse vida e o acompanhasse. Agora quando a massa está dura, quando ela resiste, ela é capaz de quebrar. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Ele não quer ativistas na obra. Ele quer pessoas que o conheçam na obra. O servo no reino de Deus, ser servo no reino de Deus é fruto de relacionamento com Ele e não meio de relacionamento com Ele. Ser servo no reino de Deus tem seu valor não no serviço e nem no resultado, mas no Deus que chama. Ser servo no reino de Deus é esperar que Ele te convide para trabalhar com Ele e não tomar a iniciativa de trabalhar com Ele.